aqui é o Neto, esse aqui é o canal Mil Páginas. E hoje a gente vai fazer uma coisa um pouquinho diferente, que a gente vai conversar na realidade sobre um autor, e uma autora no caso, e a sua caminhada, seus livros, o que eu já consumi dela. Nada combina melhor do que o tema do Halloween, como a Anne Rice, com seus milhões de livros sobre vampiros, como as crônicas vampirescas que ela escreveu, deram uma nova roupagem para o tema de vampiros, trouxeram eles de volta à tona. Então é uma autora que eu tenho um apreço pessoal muito grande. Eu já listei ela aqui, alguns livros dela em algumas séries de tags que a gente teve aqui no canal. Então é uma autora que eu tenho um apreço pessoal bem forte, assim, bem importante. E aí eu vou comentar um pouquinho pra vocês sobre a história da autora e o que eu já li, como foi apresentado para a obra dela. Anne Rice, ela é nascida em 1941 e ela não tem o nome oficialmente de Anne Rice. O nome dela é Howard Allen O'Brien. Anne, ela escolheu quando ela começou a lançar os livros. Já o sobrenome Rice vem do marido dela, né? O também poeta, escritor, o Stan Rice. Acho que Anne Rice é um nome tão conhecido que nunca passou pela minha cabeça que pudesse ser um pseudônimo que ela escolheu para poder publicar seus livros. E o que a Anne Rice efetivamente escreve, né? Ela faz uma literatura gótica, ela pega temas mais soturnos, então nesse caso ela ficou bastante famosa pelas crônicas vampirescas, mas além das crônicas vampirescas, ela também tem uma série de livros da família das bruxas Mayfair e também sobre a história de Jesus Cristo. Então ela tem uma série de livros do Cristo Senhor. A maioria dos livros dela foi publicada aqui no Brasil. Ela tem algumas outras séries, que eu vou comentar um pouquinho mais lá pra frente, que não foram publicadas no Brasil e não são tão famosas quanto o resto do material dela. O primeiro livro dela foi o Entrevista com o Vampiro, de 1976, que foi um sucesso fenomenal na época e percorreu durante muito tempo, tanto que virou um filme posteriormente. Uma característica interessante desse livro é que ela começou a escrita dele após o falecimento da sua filha. E quando a filha dela faleceu, ela meio que transpôs o sofrimento dela e também uma forma de homenagear a filha numa das personagens do Entrevista com o Vampiro, e foi a Cláudia, a vampira que nunca envelhece, nunca cresce. E é bastante curioso a gente pensar nisso, pois a Cláudia tem um final horrível no decorrer do livro. O primeiro filme, ela trabalhou ativamente. Ele é um sucesso, né? Ele foi muito bem e é um filme muito redondinho. Ele consegue pegar bem algumas coisas do livro, né, para poder transpor para o cinema. Mas isso se deve bastante ao fato de que Anne Rice estava envolvida ativamente no roteiro desse livro, né, desse filme. Então ela participou ativamente, inclusive na escolha de casting do elenco. E seu envolvimento nesse primeiro filme é tão grande, né, que ela acaba não gostando muito da indicação do Tom Cruise para viver o Vampiro Lestat. Ela queria o autor Rutger Hauer e é bastante curioso porque só posteriormente ela foi admitir que a escalação do Tom Cruise foi boa e que ela estava bastante satisfeita com o trabalho. I was very much against it. But Tom Cruise really did read the books, I think, and he got the essence of Lestat. He got Lestat's power and his charisma and his charm. He got all of that. Infelizmente, esse cuidado, né, com a obra da Anne Rice não foi seguido no segundo filme, que é A Rainha dos Condenados, que é uma continuação direta, mas do segundo livro dela, que é O Vampiro Lestat. Ele não leva em consideração esse segundo livro, que é muito importante para toda a cronologia, né, das crônicas vampirescas. Ele não tem a participação dela. Então é um filme que se propõe a fazer uma série de alterações para caber dentro de um roteiro de cinema. É um filme que não pode ser tão longo quanto o livro. O livro é gigantesco, acho que são mais de 500 páginas. Então ele tem esses pontos de que o primeiro filme foi muito bom e já o segundo foi tipo filme Sessão da Tarde, assim. E qual que seria mais ou menos a cronologia, né? Então ela escreveu Entrevista com o Vampiro, logo na sequência ela escreveu O Vampiro Lestat,
que é uma continuação direta, porque o que acontece? Numa entrevista com o vampiro, é o Louis narrando tudo o que aconteceu com ele quando ele foi transformado em vampiro, a interação dele com o Lestat e com a Cláudia, o destino de cada um deles. E o vampiro Lestat é uma continuação em que o Lestat rememora alguma das coisas, conta um pouco do passado dele e rememora alguma das coisas que ele passou com o Louis, só que sobre a ótica dele. É quase como se ele falasse pro público, cara, nem tudo que o Louis falou condiz com o que realmente aconteceu, ou com a minha interpretação do que realmente aconteceu. E logo na sequência vem a Rainha dos Condenados. E a partir disso vem 1 milhão de livros, porque essa mulher não para de escrever. E aí é bastante curioso, porque a minha experiência de leitura com as crônicas vampirescas, ela se dá bem picada, né? Então, eu primeiro li o Vampiro Lestat, aí depois que eu fui ler a Entrevista com o Vampiro, eu pulei a Rainha dos Condenados e já li na sequência o Vampiro Armand, eu li Menok, eu li tudo fora de ordem. Tem uma edição linda da Fazenda Blackwood, que eu ganhei da minha melhor amiga. Eu li tudo picado, mas é bastante curioso como a Anne Rice, ela consegue dar contexto de tudo aquilo que aconteceu anteriormente para você fazer a leitura daquele livro. Então, por mais interessante que seja você conseguir fazer a leitura numa ordem específica e seguir numa cronologia certinha, você consegue pegar um livro mais avançado, né? É óbvio que você precisa ter lido, ou pelo menos acho que assistido Entrevista com o Vampiro, para entender aquele universo, mas ela consegue dar um contexto ali, e você consegue pegar os livros dela e ler meio que fora de ordem, como eu fiz. Inclusive tem alguns que eu ainda não li, tipo Ladrão de Corpos, ou o que ele interage com a outra série dela, que é a das Bruxas Mayfair. O universo dela, das Bruxas Mayfair e dos vampiros, coexiste. Então tem personagens de ambos aparecendo na obra de cada um, e na Fazenda Blackwood mesmo, a interação desses personagens é muito grande. Ela faz uma coisa meio de querer juntar todo mundo, mas sem precisar juntar todo mundo, só eles coexistindo, e pistas em cada livro de que existe um outro tipo de ser sobrenatural ali. Ela consegue criar um ambiente bastante coeso. Aí é importante ressaltar que essa série do Cristo Senhor foi quase como se... Chegou um ponto em que ela parou, né, após a morte do marido, do Stan Rice. Ela falou que ela não ia mais escrever literatura gótica e se aventurar por outros tipos de escrita. Ela começou essa série do Cristo Senhor, que também é publicada aqui no Brasil já, em que ela rememora a história de Cristo. Então, esse eu ainda não li, eu tenho curiosidade para ver como é a escrita dela, que é uma escrita muito robusta, muito forte, que ela está narrando novamente as aventuras de Jesus Cristo. Então tem esse caráter um pouco de... Ela pega uma coisa mais religiosa, que ela já meio que está acostumada a trabalhar, né, na literatura gótica. Então ela tem esse viés meio religioso e eu tenho bastante curiosidade para ler. Esse eu ainda não li. É engraçado porque... ela escreveu também alguns livros solos, inclusive com a parceria do filho dela, do Christian Rice, e eles escreveram sobre Ramsés, a maldição, acho que é a maldição da múmia, que saiu aqui no Brasil. Então ela também tem esses livros solos e tal. Então ela é uma escritora muito eficiente e ela tem vários tipos de narrativa ocorrendo ao mesmo tempo. Ela não é como se ela tivesse feito uma série e depois começado outra. Se você pegar as datas de lançamento dos livros, você vê que eles são bem intercalados. Mas não satisfeita em escrever tudo isso, ela chegou a publicar alguns livros sobre alguns pseudônimos, como A.N., né? Então, Jane Rice, ela pegou só o A e o N, e aí ela colocou como Roquelaire, que seria... Roquelaire seria um tipo de nome de cintaliga e espartilhos franceses, e ela escreveu uma literatura hot, acho que dá pra chamar isso de literatura hot, que é uma coisa mais erótica, com a história da Bela Adormecida. Então ela... meio que ela tem esse fascínio por pegar algumas coisas já pré-estabelecidas e subverter elas para a ótica dela. E ela continua escrevendo. O livro mais recente dela já é de 2018, né? Então ela está continuando as histórias do Lestat, e é o A Tale of Prince Lestat. Então tem alguns dessa nova série dela, né? Dessa nova cronologia já saíram.
do próprio Príncipe Lestat. Então sai aqui no Brasil pela editora Rocco, então é muito fácil você conseguir achar esses livros dela para comprar e vale muito a pena porque é uma escritora que consegue produzir um material de qualidade e consegue produzir um material que você se apaixona logo pelas primeiras páginas. E basicamente essa é a minha experiência com a Anne Rice, mais ou menos essa é quase que uma cronologia dela. Eu comecei a ler Anne Rice, eu era bem novo, acho que eu tinha uns 15, 16 anos. Eu comecei pelo Príncipe Lestat, na época que a Rocco fazia umas capas lindas. Aí depois teve aquele trabalho gráfico novo da Rocco que eu particularmente não gosto, mas antigamente todas as capas dela pareciam quase uma pintura. É isso, eu espero que vocês gostem. Eu pensei em fazer vídeos separados dos livros dela, mas são muitos e alguns eu já li há bastante tempo, então eu precisaria reler, o que é uma tarefa um pouco cansativa, porque são sempre livros muito grossos, mas eu queria homenagear essa escritora que eu gosto tanto, que me acompanhou durante tanto tempo, e eu vou deixar aqui na descrição o link dos principais livros dela pelo site da Amazon, então lembrando que se você comprar por esses links, você não vai pagar nada mais por isso, vai dar uma ajudinha aqui pro canal. E não esquece de deixar nos comentários se vocês gostaram, se vocês querem ver outros autores aqui. Se você quer ver algum autor específico, pode deixar nos comentários. Se for algo que eu já tenha lido, eu posso pensar em fazer. Se eu ainda não li, eu posso tentar conhecer para fazer. E eu acho que de mais ou menos é isso. Não esquece de dar uma olhada nos vídeos recomendados que fica aqui do meu lado direito e se inscrever na bolinha do meu lado esquerdo para continuar acompanhando o que a gente posta por aqui. De mais ou menos é isso. Um beijo grande. Tchau.